Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de iniciarmos o dia com o coração voltado à adoração, ao louvor e ao respeito à palavra do Senhor. Meditaremos hoje no dia 22 de setembro de 2025, no Salmos 111, e usaremos o versículo 1 como guia da direção do nosso devocional. Nele está escrito: Louvai ao Senhor. Louvarei o Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos e na congregação. Vemos o ponto em que o salmista ele inicia a sua devoção, inicia a sua adoração, fazendo um convite a que todos nós possamos louvar ao Senhor. Mas muito mais do que um convite que o salmista nos faz para que cada um possa louvar ao Senhor, ele complementa logo em seguida que ele próprio, ele, aquele que convida as outras pessoas a louvar ao Senhor, ele já está pronto, o seu coração já está preparado, porque a sua boca diz que ele mesmo louvará ao Senhor. E ele aplica isso em um tom extremamente de compromisso, extremamente de fidelidade, porque ele diz que ele assim o fará de todo o coração. Ele se expressa de uma maneira que ele não vai fazer reserva, não vai ser de uma forma limitada. Ele vai se expressar dentro da plenitude de sua alegria do seu coração, o seu louvor ao Senhor, o seu respeito, a sua devoção. E o salmista, ainda nesse próprio versículo, ele traz que isso será feito de uma maneira em todos os lugares em que o povo de Deus estiver reunido de uma forma pública, porque individualmente, no seu particular, essa já é uma decisão tomada por ele, uma decisão tomada por uma questão já de entendimento. De entendimento, porque ele tem consciência, né? Tem consciência que as obras do Senhor justificam para ele que ele deve ter uma postura de louvor e de adoração. E ele acrescenta que estas mesmas obras, elas devem ser procuradas, os seus sinais, a sua presença, elas devem ser buscadas por todos aqueles que têm prazer na sua palavra, na experiência de uma comunhão, numa vivência real com o nosso Senhor. Porque exatamente nessa obra que a majestade de Deus se revela, e ela se revela por quê? Porque elas são obras feitas com a própria justiça de Deus, e tanto as obras quanto a justiça de Deus, elas permanecerão para sempre. Em especial a justiça de Deus, em especial a certeza que não há imperfeição, da própria imperfeição humana naquilo que foi feito, naquilo que nos é apresentado, naquilo que caracteriza uma manifestação do poder, da presença de Deus. E de uma forma a situar, de uma forma vamos dizer assim, a dar beleza, a fazer com que o homem, a quem ele convida, possa entender o que ele estabelece, a partir do versículo 5 até o versículo 8, o salmista, sem explicitar, sem dar uma forma específica, mas ele, assim como ele já fez em outros salmos, ele traz a mente daquele que talvez ainda tenha uma incompreensão do que é a obra do Senhor, do que representa seu poder, do que representa a sua presença. Ele diz o seguinte, o salmista, ele traz uma relação de, vamos dizer assim, de nesse momento, apenas os pequenos atos de que, como o Senhor se manifesta a sua obra. Ele começa dizendo no versículo 5 que o mantimento ele deu para aqueles que o temem. Isso é sempre muito, muito claro, porque quando a gente volta logo lá, desde a, vamos dizer assim, da libertação do seu povo, ou vamos dizer assim, da separação do próprio povo ali, para que seja dele, ali do Egito, foi ele que manteve, foi ele que deu a sustentação, a alimentação desse povo, não só alimento. Quando a gente fala de mantimento, a gente fala de uma forma geral, nas suas necessidades no geral, para que o povo avançasse à terra prometida que ele já havia definido como caminho, como local para eles. Ele diz também, no versículo 6, que mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Nós vemos que na retirada desse povo do Egito, na caminhada pelo deserto, mas através de Josué, o povo se encontra a partir dali, tomando posse de nações, de terras, em que havia nações que, na sua essência, eram maiores, eram mais aptas, mais preparadas, mas como o Senhor ia à frente do seu povo, vamos dizer assim, as conquistas lhe foram possíveis. Eles conseguiram então entender durante toda essa caminhada, durante essas realizações, que as obras, as promessas, aquilo que Deus tinha estabelecido para ele, tornavam-se porque eram verdade, e o juízo daquilo que ele estabelecia acontecia. Ou seja, o Senhor conseguiu demonstrar para eles, para que eles possam caracterizar, para que eles possam ter uma consciência de seu louvor, que o próprio Senhor, a sua própria palavra, representa verdade, mas também representa juízo para aqueles que vamos dizer assim, juízo, para aqueles que o temem e não o temem, mas cada uma na medida daquilo que é justo para que o Senhor aplicasse a cada um. Porque
aquilo que o Senhor estabelecia como mandamento era fiel. E também uma característica que o salmista traz de tudo isso é que tudo isso que o Senhor estabelece, principalmente em relação a mandamentos, em relação à sua integridade, em relação à sua característica de poder e divindade, a gente vê no versículo 8 que ele traz como característica que são feitos em verdade e retidão. O próprio Senhor se estabelece assim. É uma essência do Senhor, a retidão e a verdade. E no versículo 9, a gente observa uma característica, que ele vem se repetindo em outros salmos, e lá em Apocalipse também a gente encontra através dos anjos cantando. Porque o que a gente consegue enxergar é lá no versículo 9, é que o Senhor se representa ou se caracteriza como santo. O seu nome, ele é tremendo. O seu nome tem valor. O seu nome tem majestade. O seu nome tem glória. Santo e tremendo é o seu nome. E por fim, no versículo 10, o salmista nos traz uma condição necessária de compreensão para o homem. Porque ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento em todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Ele traz uma necessidade da gente ter uma compreensão que é bom que se tema o Senhor, e isso se torna sábio, isso nos garante vida, isso nos garante não só vida, isso nos garante que o próprio Senhor se revele a nós. Ele traz dentro desse mesmo versículo sobre obedecer ao Senhor. Se caracteriza pelo bom entendimento, ele se caracteriza pela obediência ao Senhor, porque a obediência do Senhor, caracterizada pelo bom entendimento, configura com o princípio de sabedoria, não é sábio, não é de bom entendimento. A gente se rebelar contra os mandamentos, contra os estatutos do Senhor, nos levanta a uma possibilidade real e certa de ser, vamos dizer assim, de estar sobre a ira e a justiça de Deus. Essas palavras ira, justiça, juízo, cada uma têm uma medida de como está sendo tratado, ou de quem vai ser tratado pela justiça, pela retidão do Senhor. E ele nos conclui que o seu louvor, ou seja, a adoração, o prazer vamos dizer assim, de cantar e adorar o Senhor, permanece e deve permanecer para sempre. Porque durante toda a nossa caminhada cristã, durante toda a nossa vida, para toda a eternidade, é o que a gente busca, esse é o propósito, que a gente permaneça para sempre em louvor ao Senhor. O seu louvor, aquilo que nós devemos oferecer para Ele, principalmente por aqueles que o amam, por aqueles que o temem, por aqueles que usam a sabedoria de temer ao Senhor com respeito, com fidelidade e com amor. Fica na graça de Deus, Pai, nessa semana que se inicia, e que o Senhor possa estar contigo, que Ele possa te guardar, meu irmão, ou nos guardar.